Olá, Mostrando a Cara começa agora entrevistando um especialista, um gênio da comunicação. Uma pessoa porque eu tenho muita admiração e tenho certeza que você, depois de assistir o programa, também vai admirar, vai ficar fã desse cara. Falamos de Orlando Heller, o jornalista. Porque tem muitos jornalistas por aí, mas o jornalista não. Só ele, Orlando Heller. Olá, Orlando, tudo bem? Bom dia, Buck. Bom dia, ou boa tarde, ou boa noite, não sei que hora que o pessoal está vendo, mas não tem problema. Orlando, é um prazer ter você aqui com a gente. É engraçado, né, que eu converso, ele já está assim, mais duro, né, mais sériozinho, porque ele é sério. Orlando, quem é Orlando Heller? Orlando Heller é um filho da roça. Eu fiquei com medo de ser um filho da... Um filho da roça. Eu saí da roça. Filho da roça. Um filho da roça. Você nasceu onde? Eu nasci no interior de Afonso Cláudio, à beira de um paredão, daqueles grandes e lindos paredões de Afonso Cláudio. Onde o pessoal faz a voo Asa livre. delta, exatamente. Mas naquele tempo não havia nada daquilo. Só umas casinhas entre a floresta e foi E ali nem que as eu pessoas nasci. tinham motivo para pular também do Também paredão, não, né? nunca tiveram, nunca tiveram. Amavam aquilo e infelizmente aquilo hoje, a floresta não existe mais. Os paredões estão resistindo. Seus pais, Orlando, qual o nome deles? Me fala um pouquinho da história deles, que aí eu vou saber um pouquinho da sua. Meus pais são imigrantes, são filhos de imigrantes. A minha avó veio do sudeste da Alemanha, ela era professora. Imigrantes alemães? Ela era professora de música. Como chamava? Catedrática. Ela chamava Ana Rebel. Eu sabia que sua avó era professora de música. Era professora de música de Munique, formada em Munique. Ela veio para cá, era Por que vieram? esposa de um pastor. Eles vieram Vieram em missão de igreja fazer religiosa? missão, servir os luteranos alemães que estavam no Brasil. Porque os alemães não se misturaram à realidade brasileira. Ao contrário, eles... Que ano era isso, Orlando? Isso aí, minha mãe era de 1921, isso era antes da Primeira Guerra. Antes da Primeira Guerra, exatamente. Início de 1900. 1910, 1912, por aí. Pouco antes. Ela tinha 2 filhos quando o marido morreu de malária. Vieram para onde? Para o sul do Brasil? Para aqui? Eles vieram para a região do Rio Doce, região de Aqui no Espírito Itueta, Santo. Itueta, ali, Aham. Baixo Guandu, Itueta, naquela região ali onde havia muitos alemães. E os pais dos meus pais vieram do sudeste da Alemanha também. A minha mãe, ela é filha de pomeranos, com a minha avó, que era alemã. Então eu sou uma mistura de alemães com pomeranos. Qual é a diferença? Porque aqui no Espírito Santo nós temos uma colônia pomerana. É bom que você vai aproveitar e vai ensinar um pouquinho, dar uma aulinha para os nossos telespectadores. Os pomeranos... O que são os pomeranos? Por que a diferença ou qual a característica maior de diferença entre pomerano e alemão? Os pomeranos vieram da Pomerânia, que era uma região disputada pela Polônia e a Alemanha. Muitas vezes pertencia a um país, outras vezes pertencia a outro. Centro-oeste, mais ou menos, da Entre Alemanha. Polônia e Alemanha. Essa área hoje desapareceu. Tanto é que a maior colônia, a maior cultura preservada dos pomeranos está hoje no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e aqui em Santa Maria de Jetibá. O resto se perdeu. O que era na Europa se Uma perdeu língua própria completamente. parecida com a alemã. Exatamente, uma língua própria parecida com a língua alemã. E minha família, por parte de pai, ela veio da região norte da Alemanha e da região sudeste. Minha avó era da região sudeste alemã. Casou aqui com um pomerano. Daí nasceu minha mãe, que era meia pomerana e meio alemã, e eu nasci desse... Qual o nome da sua mãe? Doroteia. Doroteia. Doroteia Voltada Rasch. também para arte, para música? Minha mãe descalça lá na roça, porque era uma vida muito simples. Eu não me lembro de ter visto minha mãe com um sapato no pé. A minha mãe ensaiou um coral de meninos pomeranos e alemães, e esse coral se apresentava na igreja. De certa forma, a arte e a comunicação sempre estiveram presentes na sua vida. É isso que eu estou descobrindo agora. Sua mãe casou quem? O nome do seu pai? Roberto Heller. Roberto Heller. O que fazia ele? Meu pai era agricultor. Era agricultor ali em Afonso Cláudio. Depois... Filhos de imigrantes alemães também. Exatamente. Depois... Você acha que essa coisa de casar entre alemães e pomeranos era uma autopreservação cultural
Ou foi contingência de espaço, geográfico, o quê? Há uma característica que ainda não foi discutida suficientemente com relação à imigração alemã. A imigração alemã enfrentou circunstâncias muito difíceis. Aqui no Brasil? Aqui no Brasil, principalmente aqui no Espírito Santo, porque não tendo eles nada em comum com o português, com o brasileiro e com o negro, eles se fecharam em colônias muito restritas, em que o pastor luterano era tudo. Ele era o pastor, ele era o juiz, ele era o professor, ele era o delegado, ele era o conselheiro, era ele quem casava, ele quem batizava. Então, essas comunidades, essas famílias viviam muito em torno do pastor. O pastor era quase um deus. Tanto é que quando o pastor anunciava que ia na minha casa, o papai suspendia todas as atividades, meio-dia, ele chegava à tarde. Era um dia santo. Era um dia santo. E minha mãe fazia pão de milho com trigo e comidas especiais para receber o pastor. Você conhece um cara que tem saudade do que ele não viveu? Esse cara sou eu. Morri de inveja agora. Orlando, quantos irmãos? Nós éramos em 7. Todos saímos. Quantos homens, quantas mulheres? Nós, 2 homens. Meu irmão já falecido, foi assassinado na propriedade dele no início dessa violência toda nos anos 90, aqui em Cariacica. E minhas 5 irmãs. Exceto meu irmão, todos os outros chegaram ao nível superior. Eles estão vivos? Como estão? Fala um pouquinho deles. A minha irmã Nilza, que eu sou primogênito. Depois de mim veio a irmã Nilza, que chegou a um estágio extremamente bonito da vida profissional, sendo diretora em São Paulo e depois consultora de uma empresa do Chile em educação. Legal. Ela saiu do interior. Está viva? Não, essa faleceu porque foi fazer uma anestesia para tirar um tumor no seio e morreu na anestesia. Choque anafilático. Ela faria agora 68 anos, choque anafilático. E tem a Maria, tem a Erna, tem a Norma. A Norma trabalhou muitos anos na Gazeta, na área de pesquisa da Gazeta. E tem a Benilda. A Benilda é jornalista. Então sobramos... É uma família de comunicólogos, é o que eu estou vendo? Sobramos... Seja pela educação, pela arte e pelo jornalismo? A Norma trabalhou na Gazeta, a Benilda é jornalista, trabalha com comunicação. E Erna e Maria são professoras. São professoras. Não sei se eu estou errado. Você me falou que o pastor, as comunidades se giravam em torno do pastor, a comunidade alemã. Então vamos dizer que seria uma coisa meio fechada. Vocês, toda a família, se volta para a área da comunicação. Foi uma forma de sair para o mundo, deixar a casa materna e se abrir para o mundo? Você saiu de casa, teve um momento que você disse, peraí, eu quero andar, eu quero o mundo. Aconteceu isso com você? O que ocorreu? A gente aprendeu, a gente não tinha escola lá na roça. Lá havia apenas um caminho onde passavam os cavaleiros ou a gente passava a pé. Nem bicicleta havia. Não havia televisão, não havia rádio. Rádio, uma e outra casa tinha uma rádio com bateria. As antigas rádios grandes, aparelhos enormes com bateria, movidos a bateria. E isso vocês estavam aqui ainda? Aqui no interior. Aqui no interior. No interior. Minhas irmãs moram todas aqui. A que faleceu morava em São Paulo. E um belo dia a gente aprendeu a ler e escrever na igreja, porque a gente tinha que saber ler por causa do evangelho, por causa da vida espiritual. Nilza e eu, nós fomos confirmados aos 14 anos e no dia da prova, nós tínhamos uma prova presente toda a congregação. No dia da prova, nós respondemos as perguntas nossas e as demais que não foram respondidas. Porque nós sabíamos o catecismo de Lutero, o primeiro catecismo de Lutero de cor, de ponta a ponta. Qual a diferença da religião luterana para a católica tão comum professada no Brasil e essa evangélica tão comum professada no Brasil? Até ri porque eu me lembro de algumas aí, perdão. É muito complicado. A Igreja Luterana é uma igreja histórica e do movimento luterano, que vai fazer 500 anos em 2017, tem
Qual a característica desse movimento luterano dentro da igreja romana? Esse movimento luterano, ele não nasceu luterano. Ele tinha um cidadão como herói, que se chamava Martim Lutero, e queria apenas corrigir os rumos da igreja, porque, a exemplo do que fazem pentecostais hoje, naquele tempo a igreja católica, precisando construir a Basílica de São Pedro e não tendo dinheiro, começou a vender bilhete de entrada no céu. E isso não existe, porque... Mas estão vendendo até hoje. Estão vendendo até hoje. Aprenderam. Os pentecostais estão vendendo até hoje, é verdade. Eles vendem E Lutero era contra isso, a venda de milagre. Lutero era contra isso, porque Lutero sabia que ele era um teólogo. Então, na igreja luterana, não adianta pagar o carnê que não vai ter o milagre, nem carnê. Não, essas coisas são absolutamente separadas. Separadas. Tá. Orlando, e aí você estudou, você falou que não tinha escola, como é que você se forma jornalista? Me fale esse salto. Daí aquela explicação. O pastor, depois dessa confirmação, disse para o meu pai, você tem que tirar seus filhos aqui da roça. Eles são inteligentes. Nós andávamos descalços. E o papai disse para ele, eu não tenho dinheiro para mandar essas crianças para estudar fora. Aí o pastor disse, está vivo até hoje, é doutor em teologia, mora no interior de Porto Alegre, numa cidade próxima de Porto Alegre. O pastor disse, se você mandá-lo com roupa, sapato e tudo mais, eu consigo uma bolsa. E os meus estudos foram financiados por uma família americana que eu nunca conheci. Não tive... Então esses programas de apoio que surgem por aí, mundiais, valem a pena. Você é prova disso. Eu sou fruto disso. E até hoje, quando alguém, principalmente às vezes o PT, meus amigos do PT, reclamam dos americanos, eu fico chateado porque... Se você alcançou algo, foi porque uma família americana que eu não conhecia, ela nem fez questão de que eu agradecesse, bancou os meus estudos. Na verdade, eu fui fazer estudos para ser pastor da igreja luterana. Aonde? Em Porto Alegre. Em Porto Alegre. Primeiro Rio, depois São Solteirinho. Paulo. Depois, solteirinho. Um jovem, belo, alto, solteiro, inteligente, lá em Porto Alegre. Você quer saber como é que isso vai terminar? Não termina, porque continua, a gente está aqui batendo papo. Então fica aí, não sai não, porque Mostrando a Cara faz um pequeno intervalo nessa entrevista histórica, nessa entrevista sensível, com ele, o jornalista Orlando Heller. Voltamos já já. Voltamos, Mostrando a Cara volta entrevistando esse jornalista fantástico, Orlando Heller, um amigo, uma pessoa porque eu tenho admiração. Por isso que o programa é um programa de história, contando a história dele, porque a história do Orlando é a história da vida, a história da humanidade, a história do seu conhecimento. Vamos lá. Orlando, você vai para Porto Alegre, então, com uma bolsa, vamos dizer, custeado por uma família americana que você não conhecia, por ser destaque na sua comunidade, pelo seu grau de inteligência, de capacidade de aprendizado. Aí o pastor pede que seu pai providencie mais caminhos, melhores caminhos para você. Enquanto isso, outros ficaram na comunidade agricultores. Você vai para o Rio Grande do Sul, Porto Alegre. Porto Alegre. E aí? Em Porto Alegre... Quantos anos você tinha nessa época? Antes eu fiz o ginásio, o antigo ginásio de que todos deveriam ter saudade. Exatamente. Essa é a saudade do que eu vivi. Porque no ginásio a gente estudava inglês, estudava latim, e hoje mal canto, desenho. Eu estudei canto. Tinha educação física. Canto gregoriano. Você canta, Orlando? Eu cantei em coral do seminário. Você lembra um pedacinho? Não. Só um trechinho, não pequenininho. Um dia eu canto. Não, aqui, ele ficou vermelhinho e sorriu, gostei. Você não lembra nada? Só um pedacinho. Você lembra do canto gregoriano? Eu acho tão bonito. É sério. Vamos. Abre, Senhor, os meus lábios e minha alma fortalecerá o meu coração. Por aí. Bonito, bonito. O ritual da liturgia, até hoje na igreja luterana, embora tenha um processo aí de modernização de tudo, das coisas que são jovens,
até o funk já está começando a invadir. Na igreja eu canto... embora que com outras letras, mas essas melodias adocicadas estão substituindo uma velocidade danada tudo que é bonito, cultural. E inteligente. Entre as quais o canto gregoriano. Vai baixando, vai do seu rabinho, seu cozinho, seu não sei o que. Exatamente. Nós estamos perdendo muito. É linda a letra. A música brasileira está muito rica de putaria. Vamos lá. Aí você estudou o que no Rio Grande do Sul? Você fez o quê? Primeiro eu fiz o ginásio no Rio, um ano, e 3 anos em São Paulo. Esse no Rio de Janeiro ainda era com essa bolsa dessa família? Começou aí, em 1961. Então foi uma coisa total, completa. Total. Foi vamos formar este indivíduo. Exatamente. E em Porto Alegre eu fiz o 2º grau e teologia. Só que eu não cheguei a me formar em teologia. Eu cheguei até o último ano depois do estágio. Porque teologia... Hoje em dia, qualquer um aí que bota uma Bíblia debaixo do braço vira pastor? Vira pastor. Vira pastor. Não, na minha igreja são 5 anos de teologia. Bota uma Bíblia e abre uma conta. Exatamente. E na minha igreja, para chegar a ser pastor, são 5 anos de teologia. E isso significa estudar história profundamente. História de igreja significa estudar exegese, hermenêutica, latim, grego, hebraico, alemão, inglês e por aí afora. Então o sujeito, quando sai do seminário, ele sai com uma bagagem de conhecimento muito grande e eu tive o privilégio de chegar a esse lugar porque alguém me deu uma mão e eu fui até lá e aproveitei isso. Só que eu fui muito, no seminário, eu fui muito indignado sempre com as coisas e batia de frente. E o que você contestava? Eu contestava o modo, digamos, Deus de ser dos professores. Na sala de aula, o professor sentava num púlpito erguido sobre... Você traduz isso hoje para os políticos, o modo Deus de ser dos políticos? Exatamente igual sempre. O homem não se desgruda disso, não se desliga disso. As pessoas parecem que gostam de ser deuses. Nunca passou pela minha cabeça ter vaidade, essas coisas. Isso tudo para mim não vale nada. Porque a gente vive tão pouco aqui. Aí você desiste então da carreira religiosa. Aí eu criei conflitos, e eu até então, aos 25 anos, eu era virgem, embora tivesse arrumado uma namorada, porque na minha igreja... Mas virgem de toda, até da mãozinha também? Não, da mãozinha não. Tá. Aí você manipula... Sempre tinha uma mão para te ajudar. Exatamente, mas de mulher eu era virgem, aos 25 anos. Que legal. E arrumei uma namorada, que é a minha mulher até hoje, com a qual estou há 47 anos. Nome? Anilda Heller. Eu pedi para ele falar o nome, mas eu sei muito bem quem é. Anilda. Anilda, que é a mulher do Orlando, que é uma mulher linda, de quem eu sou fã. Anilda, um beijo para você. Sou seu admirador e você é uma mulher realmente fantástica. Orlando, conhece a Anilda, casa, e aí você fica lá, vai embora, já tiveram os filhos lá. Como foi isso? Conheci a Anilda, me casei com ela. No Sul? No Sul, Porto Alegre. Tivemos 2 filhos, eu abandonei tudo que tinha lá, trabalho e tal, e voltei para o Espírito Santo. Mas você ainda não era jornalista, já tinha se formado em comunicação? Bom, antes de sair do seminário, durante o último ano de teologia, eu tinha ido ao Correio do Povo prestar um concurso para ser redator na redação do Correio do Povo. Havia 3 jornais diários. Tem até hoje o Correio do Povo, mas está muito pequenininho. Na época era muito grande. Tinha o Correio do Povo, tinha a Folha da Manhã e a Folha da Tarde. E eu tive o maior prazer de trabalhar naquilo, porque quando meu pai fazia compras lá na roça e vinha da cidade em cima do cavalo dele e trazia aquelas coisas embrulhadas em papel jornal, eu pegava aqueles jornais todos e lia. Nós não tínhamos nada para ler lá na roça. Minhas irmãs eram iguais. Eu não sei por que estávamos ali. Entende? Eu acho que isso despertou esse lado da comunicação da família, de buscar a informação. Quando eu saí, começou a ocorrer a erradicação dos cafezais. Minhas irmãs todas saíram atrás de mim. E meu pai e minha mãe ficaram sozinhos na roça. Estamos no Sul, casado, formado em comunicação, você e a mulher. Na verdade, eu não fiz um curso formal de comunicação.
Eu me especializei ao longo da vida, depois que entrei no Correio do Povo, onde, aliás, eu era parceiro e conheci muito bem, e com ele tomava café, o Mário Quintana. Também conheci muito bem o Carlos Nejar, que é da Academia Brasileira de Letras, hoje o poeta. Tem casa em Manguinhos, né? Ele tinha em Santa Mônica, eu não sei se ele está em Manguinhos agora. Esteve em Manguinhos um tempo. Fantástico ele. Um excelente. Você lembra algum poema de algum dos dois para você falar? De cor aqui, não sei, Gobi. Não sei. Teria que ter. O Quintana, eu sou um fã do Quintana, maravilhoso. O Quintana conversava com você fazendo poesia. Quintanilhas, todos poesia. Esses que aí estão. Isso que o povo brasileiro devia dizer, né, Orlando? Todos esses que aí estão atravancando o meu caminho, eles passarão, eu passarinho. Acho que isso mexe mesmo. Bom, aí você... Entrei no Correio do Povo e fui cuidar de texto final. Redator. Durante 2 anos, 3 anos quase. Entre 68, eu estava no seminário, mas já fui para a redação porque era meu grande sonho. Eu pegava um jornal na mão, eu tinha vontade de ajudar a fazer aquilo. E veio embora para o Espírito Santo quando e por quê? E vim embora para o Espírito Santo em 74, depois de ter sido editor de relatórios de engenharia, onde eu cuidava de botar para o português aquilo que se escrevia em português, em portunhol e em inglês. E vim embora porque fiquei com saudade da minha terra. E em 74 eu cheguei aqui com 2 filhos gaúchos, Quem são? A Márcia e o Orlando Júnior. E aqui comecei com Jackson Lima, nosso querido Jackson Lima. Na Gazeta. Saudoso, na Gazeta, em 1974. Você tem quantos filhos hoje? Eu tenho 7 filhos. Você lembra o nome de todos? Lembro. Brincadeira. Porque quando eu me casei, esse país era aquele que tinha 90 milhões em ação. Então, naquele tempo, você não tinha os problemas que hoje ocorrem com tanta facilidade, que é violência, que é droga, que é falta de emprego. Aquela simplicidade do Brasil de então, e que se reproduzia dentro de um processo excessivo e tal, da Revolução. Mesmo assim, a gente tinha sonhos e sabia que amanhã não ia morrer de fome. Bastava que a gente cumprisse as suas obrigações. Hoje tem dever, hoje as pessoas não cumprem obrigações, as pessoas querem receber. O que é meu, eu quero. Eu não, vou dar alguma coisa, é muito difícil as pessoas se pensarem em obrigação e dever. Solidário, doação, gente. Se cobra muito. Orlando. Se cobra muito. Orlando Júnior e Márcia. Mais quem? Orlando Júnior, Márcia, Mônia, que hoje está em Londres. É linda, é uma deusa. Mônia é uma deusa. Mônia, Eduardo, Jonatas e Tiago, que hoje mora em São Paulo. Todos bem? Para você, como pai, como chefe de família, é claro que todos temos problemas e tudo, mas você está feliz, seus filhos criados, crescidos, você e a Nilda praticamente sozinhos? Todos quer têm, dizer, não é sozinha, porque todos saíram para o mundo para ir se criar filho. Como você vê isso? Uns estudaram mais, outros menos, embora não tenha faltado oportunidade a nenhum deles, porque a oportunidade que eu dei, e às vezes com muito sacrifício, trabalhando até em feriados, à noite, fins de semana, a oportunidade que eu dei a eles, ela foi, de certa forma, bem aproveitada. Então, não tem ninguém desempregado. Você está bem, você está tranquilo. Eu estou tranquilo. Você trabalhou na Gazeta há quantos anos, Orlando? 20 anos. Em que área? Eu trabalhei primeiro na área geral, fazendo notícia de geral. Depois eu passei para a economia, quando a Miriam Leitão era editora de economia da Gazeta. Você trabalhou com a Miriam? Trabalhei. 20 anos na Gazeta. Era minha chefe. Se aposenta? Eu não me aposentei. Eu fui convidado pela Vale, na época a Companhia Vale do Rio Doce, para começar a abrir os portões da Vale para a sociedade. Porque lá na Vale ninguém entrava. Tinha uma placa ali em Camburi, área de segurança nacional proibida a entrada. E eu fui chamado para esse desafio de romper isso. E nessa busca de romper situações, aí é uma situação uma coisa até interessante no mundo daqueles que dão assessoria
na área de comunicação e de relações com sociedade. Você tem que ter em vista a instituição e não tanto aquele que manda em você. Então eu tive conflitos homéricos. Não as pessoas. Dentro da Vale e depois no tribunal também. Você hoje... Conflitos. Hoje, Perdão. Você hoje está... Eu saí aposentado em 2007, final de 2007, da Vale, onde guardei lindas histórias de vencer, e fui convidado 1 ano e meio depois para remontar a comunicação do Tribunal de Contas, pelo então conselheiro, o presidente Humberto Messias. E estou lá até hoje, estou fazendo 5 anos. Trabalhando divinamente, que é o que não tinha o órgão, agora tem, se eu posso dizer, sou testemunha. Orlando, depois de tanto falar, escrever dos outros, da alma dos outros, do pensamento dos outros, você agora escreve a sua alma, junto com o Sérgio Abudib, um livro que vocês vão lançar. Você sempre escreveu poesia, sempre estiveram trancadas, guardadas aí dentro. Uma coisa que você deixou clara aqui no programa, é que você sempre derrubou muralhas. Muito antes da muralha que separava as Alemanhas, você derrubou as muralhas da sua vida. Isso... Aliás, eu fui preso na muralha da Alemanha. Você foi? Fui preso lá, e fiquei 15 minutos preso até que vieram me fotografar e ver meus demais Acharam documentos. que você era o quê? Porque eu era sósia, eu era sósia do líder do Baader-Meinhof, que estava fugido. E eu dizia, olha gente, o Baader-Meinhof, o líder ia passar aqui, você está sendo procurado, mas eu fiquei preso 15 minutos. Orlando, e agora você vai lançar um livro de poesias. Você diria assim, crônicas, de crônicas e poesias. E opinião. O livro chama? Nós temos a imagem dele, nós vamos mostrar. Penúltima versão. Penúltima versão. Quando vai ser o lançamento? O lançamento no final de manhã, dia 26 de maio. Às 19 horas, na área de eventos da Assembleia Legislativa. Vai ser vendido? Vai ser vendido e o resultado financeiro vai ser doado para o Asilo dos Velhos. E de onde surgem as poesias de Orlando Heller? Nosso programa está chegando ao fim. A gente, infelizmente, porque eu não falei metade do que eu queria conversar com você, mas temos que caminhar para isso. Então, a poesia é o poeta Orlando Heller. Ele surge onde? Das noites, das dores ou das alegrias ou de tudo junto? De tudo junto. Principalmente da simplicidade de ver as coisas. Orlando, você tem um sonho? Tenho. Qual? Pode falar. Ver esse país melhor. Que bonito, né? Que legal. Mostrando a Cara conversou com um grande jornalista, para mim um mestre, né? Um mestre para mim, um mestre pessoal. Até bati aqui no microfone, me perdoe. Orlando Heller. Dia 26 de maio, na área de eventos da Assembleia Legislativa, às 19 horas, o livro, penúltima edição. Versão, desculpa. Penúltima versão. Porque teremos muitas outras, se Deus quiser. Orlando, muito obrigado, foi um prazer tê-lo aqui. Obrigado, eu acho que vai ter parte 2, tá? É necessário. Eu ia continuar a falar depois sobre comunicação e outras coisas. Mas foi muito bom. Muito obrigado. Obrigado. Mostrando a Cara fica aqui, mas você não sai daí não, que a Imagem TV tem uma programação local fantástica para você assistir. E só nós que temos. Um abraço para você e até já. Tchau.